Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal. Deixa eu ver se o negócio tá ligado. Está ligado. Finalmente vou conseguir gravar hoje. 2 anjos abençoados vieram aqui me ajudar hoje, ficar com a Aurora, enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês. E eu vim finalmente falar pra vocês sobre o meu parto, tudo sobre o que aconteceu. Vocês ficaram muito curiosos pra saber, me pediram bastante pra que eu fizesse esse relato lá no meu Instagram e aqui também no YouTube. E cá estou eu, estou toda vermelha, tô toda cheia de pira aqui, então vocês não reparem que tá coçando e aí quando eu coço fica vermelho. Enfim, vamos começar esse vídeo, senão vai ficar longo demais. Já tem alguns anos que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter um parto normal, mas eu nunca tinha pesquisado a fundo sobre o parto normal humanizado e nada do jeito que eu queria, nada do tipo. E eis que quando eu estava com 5 meses de gravidez, eu já comentei isso aqui com vocês aí no último diário da gravidez, eu fui procurar uma doula para poder me acompanhar no parto e eu encontrei a Vilma e o Espaço Fisiopalmas, que é o núcleo de Estar Feliz aqui em Palmas. É um núcleo que é especializado em grávidas e o foco do núcleo é o parto humanizado, seja ele normal ou seja ele cesárea. E lá conta com diversas atividades, tanto físicas para você se preparar para o parto normal, quanto também com palestras e toda essa preparação psicológica e teórica para o momento do parto e também para depois do parto, né, gente? E eu já tinha comentado nesse vídeo de Diário da Gravidez e falo novamente nesse vídeo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha gravidez, foi o melhor investimento que eu fiz na minha gravidez. E hoje eu digo com toda certeza que sem essa preparação que eu tive no núcleo de Estar Feliz, a chance de eu não ter tido o meu parto normal do jeito que eu queria, humanizado, certinho, seria reduzida pela metade, assim, com certeza, porque sem as informações que a gente teve, sem o preparo que a gente teve, a gente não conseguiria, assim, poderia até conseguir, né, claro, mas eu acho que a chance de conseguir seria muito menor. E uma das atividades do núcleo é o curso, a oficina de parto natural, e coincidentemente a gente acabou fazendo a oficina justamente na semana que a Aurora nasceu. Acho que ela estava só esperando a gente fazer essa oficina pra gente se preparar pra ela vir. Então, na quarta-feira a gente fez essa oficina, ficamos a tarde inteira lá no núcleo, eu e meu esposo, e é uma oficina muito, muito completa e a gente saiu, assim, especializada em parto normal, em parto humanizado. No domingo, um dia anterior ao dia do parto, foi normal, tava tudo tranquilo, inclusive gravei o vídeo do tour do quartinho pra vocês. Não senti nada de diferente, nada de anormal. À noite, inclusive, olhei para a lua cheia, comentei o tanto que a lua estava bonita com meu marido, mal sabia eu que seria uma vítima dela. Fui jantar na casa dos meus pais, voltei, dormi normal, assisti MasterChef e fui dormir. 11 horas. Quando foi meia-noite, eu acordei para ir no banheiro. Pausa para amamentar, porque tem uma criança aqui sugando que mama o dia inteiro. Pensa uma menina boa de mamada, mas enfim, vamos voltar. Bom, acordei meia-noite para ir no banheiro, ou seja, dormi só 1 hora. E eu já senti molhado, assim, meio que molhada a minha calcinha e um pouquinho molhada a cama. Não tava muito molhado, mas tava molhado. Aí eu já fiquei assim, o que tá acontecendo? Fui no banheiro fazer xixi e aí eu percebi que o tampão estava saindo e o tampão tava com um pouquinho de sangue. Só que assim, eu fiquei bem tranquila com relação a isso, porque já vi vários relatos lá do pessoal das grávidas que frequentavam o núcleo. Tinha relatos de mulheres que o tampão saía, que o bebê só ia nascer daqui 2 semanas. Inclusive a Vilma mesmo tinha comentado sobre isso na oficina de parto. Então eu fiquei mais tranquila, fiquei, não, talvez é só o tampão saindo mesmo e tá de boa. Mas tava saindo bastante assim, aí eu limpei e aí tentei voltar a dormir. Foi quando eu comecei a sentir a primeira contração. E como que é, gente? Vou explicar aqui pra vocês, pra quem nunca teve, né? É como se fosse uma cólica mesmo, no pé da barriga, bem embaixo, assim, da barriga. Cólica menstrual, assim, mas bem de leve, assim, que ela vem, dá aquela contraída, assim, na cólica e depois passa. E aí, eu comecei a medir, a anotar essas contrações no aplicativozinho que eu tenho, que eu tinha, né, que era o Gravidez Mais, e comecei a anotar lá no aplicativo
o tempo de duração e os intervalos. Então, começou com uma duração de 20 a 30 segundos cada contração, bem de leve, bem tranquila, não doía nem nada. E as contrações começaram com um intervalo já menor de 10 minutos. Então, elas vinham ali de 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, assim, ia variando, sempre durando de 20 a 30 segundos. Então, eu já fiquei preocupada, porque, assim, geralmente, quando as contrações começam, elas começam com intervalos maiores, de tipo de 20, de 30 minutos, de até 1 hora, assim, de intervalo entre uma contração e outra. E as minhas já começaram, assim, bem pesadão, assim, bem um negócio rápido. Então, um intervalo muito, muito pequeno entre cada contração. Eu já fiquei assim, ai, meu Deus. Enfim, não acordei o Diego, fui pra sala, comecei a medir as contrações. E quando foi 1h30 da manhã, eu mandei mensagem pra Vilma, já avisando que tava tendo isso. Mandei o printzinho das contrações pra ela, como é que tava a situação. E continuei a esperar um pouquinho na sala só. Bom, quando foi 2 horas da manhã, as contrações não estavam dando sossego, não estavam parando. E foi quando eu decidi chamar o Diego. Então, cheguei no quarto e falei, meu bem, acho que estou em trabalho de parto. E aí foi quando me bateu o desespero, assim, caiu a ficha. Meu Deus, eu não tenho nada arrumado. As malas tinham chegado 3 dias antes. Eu não tinha arrumado nada ainda, tinha muita coisa pra arrumar ainda, pra comprar. Não tinha comprado cinta, não tinha comprado nada. E aí ele, calma, calma, vamos arrumar as coisas, vamos falar com a Vilma e fica calma. E aí a gente veio aqui pro quarto dela, começou a arrumar as malas. Entre uma contração e outra, as contrações já começaram a ficar mais fortes e com intervalos menores. Já tava ali de 6 minutos, 5 minutos as contrações e já tava começando a doer mais. E aí entre uma contração e outra eu me jogava no chão aqui, esperava passar e continuava a arrumar as malinhas, as coisas dela e as minhas coisas também, que eu não tinha nada, não tinha camisola, não tinha nada, gente, nada. A única coisa que eu levei foi um roupão. E aí eu liguei pra Vilma 2h30 da manhã, avisando o que tava acontecendo, coitada. Acordou assim, mas não era pra Júlia essa menina, gente. E esqueci de falar a data, né, gente? Mas isso tudo estava acontecendo na madrugada do dia 17 de junho. E eu tava com 37 semanas e 3 dias. A Aurora estava prevista para nascer no dia 5 de julho, ou seja, 18 dias antes. Ela resolveu vir. Então, por isso que ainda tinha algumas coisas que eu não tinha preparado, que eu tinha deixado para preparar tudo nessa semana que ela nasceu, o que faltava. E eu tava bem tranquila, assim, não achava que ela ia vir tão cedo. Enfim, liguei pra Vilma e a recomendação que ela passou foi que eu entrasse debaixo do chuveiro quente, numa água bem, bem quente, ficasse meia hora com a água batendo nas minhas costas e depois tentasse descansar, tentasse dormir. Só que o que acontece, gente? Aqui em casa não tinha chuveiro quente ainda. Por quê? Porque a gente ia arrumar isso na semana que a Aurora nascer. Gente, antes que vocês enlouqueçam nos comentários, aqui em Palmas... Calma. Aqui em Palmas faz muito calor, então não tem necessidade de chuveiro quente, porque até a própria água fica quente do calor que faz. Não tínhamos chuveiro de água quente, eu virei pro Diego e falei, olha, a gente vai ter que arrumar um chuveiro em algum lugar, no motel ou no hotel, e vamos lá. E aí foi assim, gente, saímos 3 horas da manhã de casa, atrás de um hotel, atrás de um chuveiro quente. Gente, a gente tem tanta sorte, assim, que a gente acabou indo em 2 hotéis. No primeiro hotel não tinha água quente. O que acontece? Era aquele sistema de energia solar. E aí, como tava de madrugada, a água não tava ficando quente, ela tava ficando só um pouquinho morna. E eu precisava da água bem quente. E aí, o que acontece? Eu acabei, sem querer, fazendo tudo possível pra acelerar o trabalho de parto. Então, eu andei, eu caminhei, subi escada, mudamos de quarto umas 3 vezes, desci escada. Enquanto isso, as contrações já estavam assim, bem doendo, já fortes. E já estavam durando quase 1 minuto. Então eu ficava lá no hotel fingindo que nada estava acontecendo, né, gente? Porque que hotel que ia aceitar uma grávida em trabalho de parto? Então eu fiquei lá assim, sentada na recepção, esperando o Diego arrumar as coisas lá com o cara, acertar. E vinha a contração e eu só cruzava as pernas e ficava esperando a contração passar. Saímos do primeiro hotel, fomos para o segundo hotel rodando essa cidade, gente do céu, e as contrações já doendo, já fortes. E aí chegamos no segundo hotel, o primeiro quarto também não estava funcionando o chuveiro. Finalmente fomos encontrar esse chuveiro quente, já era quase 4 horas da manhã. E aí minha amiga não adiantou mais nada, porque as contrações já estavam de 3 em 3 minutos, durando 1 minuto cada contração e muito, muito forte, assim.
Não muito forte, mas já tava doendo bastante. Resumindo, não ficamos nem 20 minutos no quarto, porque eu não aguentei mais. Mandei mensagem pra Vilma e ela aconselhou que a gente fosse na maternidade já pra fazer o toque, pra fazer a avaliação de como que tava. Então a gente saiu do hotel, avisamos pro cara da recepção que a gente tava saindo, porque eu tava em trabalho de parto, o olho dele ficou desse. Imagina a cena, gente, um casal de jovens, 3 horas da manhã, com uma grávida, procurando um quarto com um chuveiro quente. Não, e o Diego virou pro cara assim, eu só quero um chuveiro quente. Imagina o recepcionista, meu Deus, que loucura é essa desse povo, que é daqui de Palmas, porque pegaram o endereço da gente daqui de Palmas, procurando um quarto com chuveiro quente, 3 horas da manhã. Enfim, nem usamos o chuveiro quente, saímos do hotel e chegamos na maternidade de 4h30. Foi quando eu fui atendida pela plantonista e ela fez o exame de toque, eu já estava com 4 centímetros de dilatação. E aí ela fez também outro exame que se chama acho que é cardiotox, não sei, que é o exame que vai verificando a frequência cardíaca dela. E, inclusive, orientação nesse exame é que você fique virada de lado para não dar alteração. Então eu já virei de lado antes que a médica quisesse que eu ficasse de barriga para cima, para dar tudo certinho, para ela não querer me internar antes da hora. Depois que eu fiz o exame, a plantonista já queria que eu me internasse, mas eu não ia ter o parto naquele hospital, eu ia ter em outro hospital, que era o Hospital Medical Center. Então a gente saiu e fomos em casa ainda buscar outras coisas que faltavam. Isso já era já era 5h30 da manhã. Viemos buscar algumas coisinhas que ainda ficaram aqui em casa e foi quando eu avisei minha mãe, minha família, o Diego também avisou a dele. E aí quando foi umas 6h30 a gente saiu daqui de casa e fomos pro Hospital Palmas Medical Center, que era onde eu ia ter ela. Eu internei 7 horas da manhã, entramos já direto na sala de parto, 7 horas da manhã, que é uma sala completíssima, maravilhosa, já preparada para o parto normal humanizado. E tudo novinho, porque inaugurou esse ano essa sala lá no Medical Center. E aí entramos, eu, meu médico, a minha doula, a Vilma, o Diego, a pediatra, tinha mais uma enfermeira, se eu não me engano, e minha mãe, que graças a Deus também conseguiu entrar e ficar lá com a gente, acompanhando. Quando a gente entrou na sala, a Vilma já tinha preparado todo o ambiente, as luzes já estavam bem baixas, pouca luz, pouca iluminação. O ar-condicionado já estava numa temperatura mais amena, não tão fria. As luzes da banheira já estavam acesas também. E já estava rolando uma playlist, porque eu não consegui fazer a minha playlist, eu também ia fazer a playlist nessa semana que a Aurora nasceu. E era a playlist de uma amiga minha que tinha tido bebê umas semanas antes da gente. A Vilma já começou a preparar pra gente começar a fazer os exercícios e as contrações já estavam bem intensas e bem doloridas mesmo, bastante doloridas. Inclusive nessas andanças que a gente estava indo pra casa e voltando pro hospital, eu sofri muito assim no carro, porque no carro você não tem muita posição pra ficar. Você não consegue agachar e realmente estava bem forte, bem dolorido. Inclusive virei para o Diego nessa hora e falei para ele, vai ser só esse filho, tá bom? Que eu não vou aguentar isso aqui de novo. E quando a gente chegou no hospital eu estava realmente já bem desgastada, porque eu não consegui comer, porque as contrações estavam em intervalos muito pequenos e quando eu pensava em querer comer já vinha de novo, então estava bem dolorido, bem intenso mesmo. E eu já estava saindo de mim. E quando a gente entrou na sala de parto, meu médico fez o toque e eu já estava com 7 centímetros. Então, de 4h30 às 7 horas da manhã, eu evoluí mais 3 centímetros e já estava com 7. E aí a Vilma já começou a preparar os exercícios e eu fui pra bola. E no que eu fui pra bola, na contração, a minha bolsa estourou. Graças a Deus, tudo certinho, com o líquido claro, sem nada, então tudo normal. E a gente só esperou o tempo da banheira terminar de encher e aí eu entrei na banheira e no que eu entrei na banheira já comecei a sentir vontade de fazer força. Eu não vou mais falar sobre horários porque depois que eu entrei na sala de parto eu não quis mais olhar no relógio, eu não quis mais me preocupar com o tempo, eu quis manter meu psicológico bem tranquilo com relação a isso, porque eu acho que quanto mais você fica olhando ali o tempo passar, mais você fica agoniada e achando que não vai dar conta, que tá demorando demais. Então eu não quis me preocupar com hora, com relógio. Então não vou mais falar pra vocês com relação a isso. Mas a gente entrou na banheira, o Diego entrou junto comigo na banheira e eu comecei a sentir a vontade de fazer a força. E como que é essa vontade de fazer força, gente? É vontade de fazer cocô, vontade de fazer o número 2. Então você sente aquela pressão muito grande de fazer cocô, vontade de fazer cocô, quando vem a contração.
E aí nessa hora as contrações começaram a se espaçar mais, mas eu sentia bastante vontade de fazer força e foi quando eu comecei a fazer a força. Eu acho que não demorou muito, assim, gente. Eu acho que deve ter demorado umas meia hora só do tempo que eu cheguei, que eu internei, que eu entrei na sala de parto, pra começar a me dar vontade de fazer força, assim, foi bastante rápido. Foi só o tempo mesmo de eu entrar na banheira, eu já comecei a sentir essa vontade de fazer força e já comecei já a fazer força em toda a contração que vinha, né? E, gente, eu entrei totalmente, inteiramente na Partolândia. Eu achava que isso era besteira, que isso não existia, mas, gente, sério, você entra em outra dimensão, você sai de si, tipo assim, você sai ali, não é você ali, é outra pessoa ali, você tá em outro mundo, você tá na Partolândia mesmo. E enquanto eu não tava fazendo força, eu saía de mim, assim. Eu só virava assim pra trás e eu simplesmente dormia de chegar a sonhar, gente, sério. E o intervalo de uma contração em outra, eu chegava a cochilar e sonhar. É incrível, é muito louco. E enquanto isso, eu tava recebendo todo o apoio do meu marido, que foi assim, gente, foi uma peça fundamental, foi essencial. Também, se não fosse ele, com certeza eu não conseguiria. Ele a todo momento me dando carinho, me dando apoio, me dando força, dizendo que eu ia conseguir, que estava tudo bem, que ia dar tudo certo. E isso fez muita, muita diferença pra mim, porque realmente chega uma hora que você acha que você não vai dar conta e você fica meio que desesperada, você fica com medo. E ter esse apoio dele e também ter o apoio da Vilma foram fundamentais. Enquanto isso, a Vilma me ajudou bastante com relação às posições. Ela me deixou bastante à vontade, as posições que eu me sentia melhor, mas ela me dava dicas de posições, do que fazer, da força e tudo mais. E ela também usou em mim a aromaterapia com um óleo milagroso chamado óleo de lavanda. Gente, sério, aquele óleo foi muito maravilhoso. Ela me dava o óleo pra eu cheirar e, gente, sério, me acalmava muito, fazia muito, muita diferença e realmente me ajudou bastante a me tranquilizar mais. E a partir desse momento, gente, eu quis me concentrar, então eu fechei meus olhos. Eu tava tão cansada também que eu não conseguia nem abrir meu olho assim mais pra olhar o que tava acontecendo. Então eu decidi me poupar minhas energias, poupar também, me concentrar mais, minhas forças. E eu fechei meus olhos, eu fiquei de olho fechado até o fim, até ela nascer. E aí a gente foi mudando, foi fazendo várias posições, ficava assim, depois eu fiquei de 4, depois eu fiquei na banqueta também, na banheira, sentei na banqueta, tentei ficar na banqueta, depois eu também saí, fiquei de cócoras. A gente foi tentando várias posições que ficassem melhor pra mim e que eu conseguisse fazer mais força e pra ela descer mais. E o parto normal humanizado é justamente isso, a mulher ser livre para ela ter o filho dela do jeito que ela quiser, na posição que ela quiser, do jeito que ela se sentir mais confortável, sem nenhum tipo de intervenção possível. Então meu médico, gente, ele ficava ali só do lado mesmo, sentadinho, olhando, acompanhando. De vez em quando ele via, verificava os batimentos do bebê, se estava tudo bem. E pronto, estava tudo bem, ele ficava no cantinho dele. O Dr. José Manuel é assim, é a face da tranquilidade, gente. Se você olha para aquele homem, você se tranquiliza na hora. Graças a Deus, ele é muito tranquilo. E eu fiquei bastante tranquila em saber que era ele que estava ali, porque ele me acompanha desde os meus 16 anos, então realmente a gente tem essa relação há muito tempo. Depois de revezar em várias posições, eu cheguei num ponto que eu já estava pensando, meu Deus do céu, essa menina não vai nascer mais. Essa cabeça que não sai, que só parece que não sai. Eu fiz o toque em mim mesma e eu senti que a cabeça dela estava bem perto. E nessa hora já estava doendo muito, gente, estava doendo muito, muito mesmo. Mas porque juntou, assim, todo o cansaço que eu tava e de estar ali horas fazendo força, toda contração você fazer força, fazer muita força. Então eu tava realmente muito desgastada por não ter dormido, por não ter comido e por estar fazendo força ali há mais de hora, né? Vocês vão conseguir ver aí nas imagens que eu já tava assim mesmo, assim, bem desgastada, que eu já tava assim nas últimas da pessoa. Mas é incrível, gente, o parto normal é coisa de Deus mesmo, porque não tem explicação. Acho que Deus que manda força, assim, você tira força de onde você não tem pra continuar. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui pra posição, assim, de 4, apoiada na banheira, e eu fiz a força e foi quando ela coroou. E na hora que ela coroou, o meu médico falou, Raíssa, muda pra posição que você quer ter ela, porque a próxima força que vier, ela vai nascer. Bom, realmente só deu tempo mesmo de eu mudar de posição. E ainda bem que eu mudei de posição, porque o doutor realmente estava certo. E eu tirei forças assim pra mudar de posição, que nem mudar de posição eu tava conseguindo direito.
para poder ficar de frente para eles e de costas para o Diego. E aí nessa hora começou a tocar a música Aleluia. Aquela música Aleluia, Aleluia. E aí veio a vontade de fazer força e eu pensei comigo mesma, falei, meu Deus, me ajuda porque tem que ser nessa, eu não dou conta de mais uma, vai ter que ser nessa. E nessa hora eu tirei forças assim de onde eu nem sei, tirei forças assim de Deus mesmo e fiz a maior força que eu já fiz na minha vida. E depois de 5 forças, a Aurora veio ao mundo ao som dessa música de Aleluia e foi sensacional, assim, foi indescritível a sensação. Na hora, eu não consegui chorar, eu tava assim, no estado assim, tão, não sei gente, é uma coisa que eu nunca assisti na minha vida e eu não tinha forças pra chorar, na verdade, assim, eu tava tão cansada, tão exausta e tão extasiada e tão com aquela emoção tão grande que eu não consegui chorar, tanto que eu fui chorar mesmo só quando a fotógrafa me passou as fotos, depois que eu fui ver as fotos, aí o que eu não chorei no parto, eu chorei vendo as fotos. E aí, gente, quando ela sai, a dor que você sente é como se fosse uma ardência, assim, bem forte, sai queimando. Sai queimando lá embaixo o negócio, queima mesmo. É meio estranho, assim, porque o cordão umbilical ainda fica, né, dentro, porque ele tá ligado à placenta, então fica aquele negócio, assim, pendurado em você, é meio esquisito, assim, não dói. Se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas eu me lembro de eu ter escutado o doutor falando que ela estava com uma circular de cordão, então ele rapidamente tirou o cordão do pescocinho dela, tirou ela da água e já me entregou. Ele me entregou, a gente ficou, nós três, né, no nosso momento ali. Todos eles saíram de perto, deixaram a gente no nosso momento com ela. Eu não tinha nada em mente planejado de onde que eu queria ter, de como que eu queria ter ela. E acabou que foi na banheira mesmo, porque acho que mesmo porque eu não tinha forças para sair, para ir para outro lugar, para procurar outra posição. Então meio que acabou sendo lá mesmo por conta disso, mas porque eu não tinha forças. E também porque foi muito confortável para mim, eu não me senti desconfortável em nenhum momento ficando na banheira. Inclusive me acalmou bastante, aquela água quente deu uma acalmada boa. E o fato de ter o Diego também perto de mim, ali do meu lado, também me ajudou bastante. A Aurora nasceu às 10h25 do dia 17 de junho de 2019, pesando 46,5 kg e medindo 40... Não, troquei tudo. 46 quilos. Olha a cabeça de mãe. Medindo 46 centímetros e meio. Quase o meu peso, né? Que a menina nasceu. Enfim. E pesando 2,475 kg. Bom, depois daquela emoção inicial, a gente saiu da banheira, me ajudaram a sair da banheira, saí andando da banheira e fui pra maca, onde o meu médico foi me avaliar e tudo isso com ela no meu colo, né, claro, no contato pele a pele, porque uma das recomendações principais durante o parto é ter esse contato pele a pele com o bebê na primeira hora de vida, de preferência que ela já mame também na primeira hora de vida. Pelo menos 1 hora ali no contato pele a pele. Então eu saí com ela no colo, fui pra maca, deitei, ela ficou ali comigo o tempo inteiro, bem quietinha. Esqueci de falar, mas ela nasceu chorando, um berreiro, assim, um chorão assim bem grande. Então a pediatra nem precisou pegar ela quando ela nasceu, porque tava tudo bem, tudo tranquilo. E depois que a gente foi pra maca, ela ficou quietinha, o olho desse tamanho, olhando. E assim ela permaneceu pela primeira hora de vida dela. A gente já botou ela pra mamar e ela já conseguiu dar uma mamadinha ali na primeira hora de vida também. Enquanto isso, meu médico me avaliava e eu acabei tendo uma laceração de grau 2, então ele precisou dar 2 pontinhos em mim lá embaixo. E enquanto ele me dava os pontos, eu comi, gente, meu Deus do céu. Na hora que eu deitei na maca, a primeira coisa que eu falei foi, pelo amor de Deus, me dá comida, que eu estou morrendo de fome. Eu acabei não conseguindo comer nada realmente. A única coisa que eu consegui fazer durante meu trabalho de parto, quando eu tava lá na sala, foi beber água de coco, que eu também nem aguentava mais beber água de coco, porque o negócio tava descendo assim já. Mas eu tinha que beber, então eu acabei bebendo água e água de coco também, pra me ajudar, pelo menos dar um pouco de energia. E para quem não sabe, laceração é aquele corte que acontece naturalmente. Então, quando o bebê sai, naturalmente teve esse corte em mim. Porque meu parto, como eu falei para vocês, não teve nenhuma intervenção, não teve corte por parte do médico.
eu não recebi anestesia, não recebi nada, assim, foi totalmente natural mesmo. E o médico fez os pontos, a Vilma já veio logo em seguida com um laser, já aplicou o laser para ajudar também na cicatrização, para cicatrizar mais rápido, e logo em seguida a placenta saiu. Gente, é muito estranho assim quando a placenta sai. Depois que a placenta saiu, que o cordão parou de pulsar totalmente, já tinha muito tempo já, o Diego foi lá e fez o corte e cortou o cordão umbilical, que também é outra recomendação que eles fazem, que é que você espere o cordão parar de pulsar totalmente para depois cortar ele, não que você corte logo em seguida. Então acabou, gente, que a gente fez tudo do jeito que a gente queria, tudo do jeito que a gente sonhou, seguindo todas as recomendações do parto normal humanizado e sem nenhuma intervenção, e foi assim simplesmente muito melhor do que eu poderia sonhar, do que eu poderia imaginar. Aí sim a pediatra pegou ela e foi fazer os exames, as medidas, tudo que precisava fazer, e logo em seguida, enquanto eles estavam com ela vestindo e tudo mais, eu já fui tomar meu banho, então eu fui andando tomar meu banho. Na sala de parto tem o banheiro, com a ajuda da Vilma eu tomei meu banho. Só na hora do banho eu meio que fiquei assim tonta, meio que querendo desmaiar, mas aí a Vilma jogou água gelada bem na minha cara, um jatão de água gelada na minha cara, e eu despertei, eles ficaram ali comigo pra eu ficar, né, pra eu não desmaiar, e deu tudo certo, eu não desmaiei. E troquei de roupa, peguei a Aurora e saímos do quarto da sala de parto andando até o nosso apartamento. Por isso que parto normal é vida, minha gente. Eu saí andando com a Aurora nos meus braços e fui pro meu apartamento, que ficava do lado, andando. A equipe do hospital foi maravilhosa também, respeitou o nosso momento, respeitou as nossas vontades, como a gente queria. E eu já queria deixar esse meu agradecimento especial ao pessoal do hospital, a toda a equipe que acompanhou a gente, tanto durante o parto quanto depois na nossa estadia, todas as enfermeiras, as consultoras de amamentação que deram todo o suporte que a gente precisava. Foi assim maravilhoso. As acomodações também são maravilhosas. O hospital tá realmente de parabéns e eu super indico assim de olhos fechados. Eu também já queria agradecer ao meu médico, que foi maravilhoso também, me tranquilizou. Também já queria agradecer a Vilma e já a toda a equipe do Fisiopalmas que preparou a gente para esse momento. Ela cuidou de mim, cuidou do meu esposo como se a gente fosse filho dela mesmo. E, gente, o papel da doula é fundamental. Se você não sabe o que é uma doula ainda, se você não conhece o trabalho de uma doula, vá buscar, sabe, se informa, procure na sua cidade as doulas que tem, porque realmente é um papel fundamental. Porque é como a própria Vilma fala, gente, a anestesia do parto normal humanizado é a doula. A Vilma foi a minha anestesia e foi com ela que eu consegui aguentar a mesma dor e sem precisar de nenhuma intervenção a mais ali que não fosse natural. Não tem palavras para agradecer tudo que você fez por mim, pela minha família, e a gente vai ser eternamente gratos pelo que você fez. A gente sempre vai ter essa ligação com você. E minha mãe, que tadinha, também ficou ali no cantinho dela, rezando o terço dela ali, sem interferir, veio só me dar um carinho, mas ficou no cantinho dela também, respeitando a minha vontade, respeitando a minha força, a minha dor. E tentando se manter o mais calma possível. Quando eu olhava para ela, eu via que ela estava calma, eu também me acalmava, me tranquilizava. Então realmente foi fundamental para mim. Saber que minha mãe estava lá também comigo foi maravilhoso. Eu já faço aqui o meu último e o meu principal agradecimento, que é a Deus, porque eu fui muito abençoada, assim, nossa família foi muito abençoada por Deus, por Ele ter proporcionado pra gente um parto tão tranquilo e tão incrível. Minha experiência com o parto normal humanizado foi, como falei milhares de vezes nesse vídeo, foi incrível, foi maravilhosa, foi perfeita. E se qualquer pessoa me perguntar hoje se eu teria novamente um filho com parto normal, com certeza seria normal. Só se por algum acaso desse algum problema, eu tivesse que fazer uma cesárea necessária, que é a necessária. Mas a minha primeira opção sempre vai ser o parto normal humanizado, porque assim, gente, eu indico pra todo mundo, assim, pesquisem, se informem, façam a preparação, se preparem, sabe? Não adianta você querer ter, você tem que se preparar, tanto psicologicamente quanto fisicamente, porque realmente o parto ele é um momento único, assim, você nunca viveu e nunca vai viver nada igual, e realmente a preparação ela faz toda a diferença nessa hora. Então, se informem, pesquisem, se preparem, tem essa chance para o seu filho nascer quando ele quer nascer e da forma que ele quer nascer, que é a forma natural e que é a melhor forma para você e para o seu bebê. E é isso, minha gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui, por terem aguentado até aqui minha voz. Se você gostou desse vídeo, deixa o like,
Compartilhe esse vídeo para todas as meninas que você conhece, grávidas ou não. Eu acho que é um assunto que precisa ser mais divulgado, precisa ser mais compartilhado. E a gente precisa tirar esse medo que as mulheres têm do parto normal, gente. Porque chega desse medo, gente. A gente consegue, a gente nasceu para isso. Não adianta se você é pequena, se você é magra, se você é gorda, se você tem um quadril largo, se você tem um quadril pequeno, nada disso interfere, gente. Então chega desse medo do parto normal, gente. A gente é capaz. Nós somos capazes de parir e os nossos filhos são capazes de nascer. Então é isso, minha gente. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!